qual foi o filme predileto da sua época de adolescência? E aquela música, qual era? Qual fato foi marcante na sua época de adolescência? Vamos em frente com mais um vídeo da nossa série Educação Integral – Ferramentas para a Ação. Eu quero compartilhar com você nesse vídeo uma pérola pedagógica. Veja bem, Dom Bosco, que foi o grande inspirador da filosofia da educação salesiana, ele tinha uma frase muito interessante. Dom Bosco falava assim: cada educando tem uma corda sensível no seu coração, e o desafio do educador é fazer soar essa corda. Nós aprendemos com Rubem Alves que todo processo de aprendizagem deve começar no coração das pessoas. E aí eu trago para você um exemplo pessoal, um exemplo profissional. Quando eu iniciei minha carreira como educador social, com poucos anos eu assumi a coordenação de um prêmio de protagonismo juvenil, chamado O Adolescente por uma Escola Melhor. A gente tinha o desafio de conquistar a adesão de dezenas de diretores escolares apresentando a proposta pedagógica do prêmio. Eles iam aderir ou não a essa proposta. E eu visitei personalizadamente cada diretor em suas respectivas escolas, em dezenas de escolas aqui na Grande Belo Horizonte. E uma educadora da nossa equipe, chamada Regina Andrade, uma facilitadora da nossa equipe, ela teve uma bela sacada. Ela sistematizou um questionário chamado Recordar é Viver. E esse questionário perguntava para o diretor qual foi o filme predileto da sua época de adolescência. E aquela música, qual era? Qual fato foi marcante na sua época de adolescência? E quando eu visitava esses diretores para formalizar o convite para eles participarem do grande seminário, eles preenchiam esse questionário Recordar é Viver. Quando eu coletei todos os insumos com todos os diretores que eu visitei, nós sentamos para montar uma estratégia de utilização dos insumos, das respostas desses diretores, dos questionários, para a gente recebê-los no evento. E o que nós fizemos? Quando eles chegavam no evento, no grande dia do seminário de apresentação da proposta, eles eram recepcionados por adolescentes. Os adolescentes levavam os diretores para um auditório que estava na penumbra. Parecia um cinema, como se eles estivessem chegando em um cinema e o lanterninha iluminando onde tinha cadeiras vazias para eles se acomodarem. Quando eles sentaram, eles pensaram que já era minha palestra, e não era minha palestra de abertura ainda, porque a abertura, na verdade, era uma apresentação de protagonismo juvenil, uma peça teatral realizada pelos próprios adolescentes. Os diretores começaram a assistir à peça e vários fatos que eles narravam da época de adolescência deles eram dramatizados pelos adolescentes nessa peça teatral. Vários depoimentos que eles citaram, os adolescentes externavam esses depoimentos. Filmes que tocaram a época de adolescência desses diretores eram dramatizados também, em pequenos trechos eram exibidos. E por fim, para sintetizar a história, os adolescentes, no término da apresentação teatral, começaram a tocar várias músicas da época de adolescência dos diretores. E os adolescentes saíram do palco e tiraram os diretores para dançar. Os diretores dançando músicas da época de adolescência deles com adolescentes. Moral da história, resultado da história: 100% de adesão dos diretores à proposta pedagógica que nós iríamos trilhar um longo caminho ao longo de um ano letivo sobre a premiação O Adolescente por uma Escola Melhor. Isso significa que tocar as pessoas pelo coração faz uma diferença enorme.
Isso significa que as habilidades cognitivas, análise, síntese, interpretação, leitura, escrita, resolução de problemas são muito importantes, mas elas devem andar de mãos dadas com as habilidades socioemocionais. A gente segue conversando sobre esse tema que a gente tem muita coisa boa para compartilhar. Registre aqui o seu comentário que vai ser um prazer para mim comentar o seu comentário. Vamos em frente!